Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre costela janela. Costela janela, lembra que eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo a diferença da nossa costela minga para nossa costela janela, tá? Que é o que? Essa diferença dos ossos, nós temos ossos completos na diagonal, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês hoje um corte especial que eu falei para vocês que eu vou entregar muito conteúdo para vocês, né? E não só costela assada existe aqui como a gente fez a nossa costela minga. Existe também um corte chamado tramelinha que eu vou ensinar para vocês e é um corte sensacional que você vai apresentar para os seus amigos e você vai fazer muito sucesso aí com eles e sua família. Ela feita direto, vai ficar. Vamos dar uma olhada na suculência aqui, ó. Os ossos completos. Na diagonal um processo com ela serrando, bem douradinha, toda esse pedaço aqui eu já deixei preparado para vocês, tá pessoal? Ele já tá limpo, já veio com a qualidade excepcional de carne, gordura necessária. E nós vamos agora iniciar o processo de corte dessa peça aqui, tá? Vamos lá para vocês, eu vou mostrar para vocês ali como eu faço esse corte lá na nossa serra. Porém, eu sei que vocês aí não tem uma serra na casa de vocês. Então você vai pedir para o seu açougueiro de confiança estar realizando esse processo aqui para vocês. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como realiza, tá bom? Pessoal, sempre aqui, ó, com os ossos para cima para facilitar o corte de vocês, tá? Aqui, ó, você vai fazer ali na nossa serra. Muito cuidado aí. Os açougueiros de plantão que vai estar vendo isso aqui, pega a dica, ó. Sempre aqui, ó, serrar ela no meio, tá? Faça um processo com ela serrando ao meio primeiro para facilitar o corte de vocês. Você vai ter uma tira melhor na hora de você cortar. Separamos aqui um pedaço dela e vamos aqui, ó, pro primeiro corte, tá? Mais ou menos aproximado, pessoal, ó. Um dedo e meio, talvez dois, dependendo aí, tá bom? Do que você quer. Se você quer uma costela assada mais rápido, um dedo. Se quer ela um pouquinho mais devagar, deixar ela com mais suculência, dois, que é o que eu prefiro. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá bom? Então eu gosto dela aqui, ó, no padrão mais ou menos de dois. Muito cuidado, tá? Com o osso. Por isso que eu faço ele sempre para cima, ó. Para estar segurando ele sempre, ó. A costela é um processo onde ela tem muita carne e os ossos. Se você não fizer esse processo bem feito, você não vai conseguir realizar o corte até o final, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o nosso primeiro corte, que é a primeira aba. Já vou mostrar como vai ficar os outros, tá? Olha o formato que já vai ficando aqui, ó. Dá uma olhada, que beleza, ó. Eu vou dar uma viradinha aqui pra gente separar esse pedaço aqui em dois, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Esse corte é sensacional. Vou mostrar para vocês depois deles assado a suculência que traz no seu corte direto ali para você fazer sem solofane isso aqui, viu? A gente vai fazer. Pessoal, depois aqui, ó, de cortar as nossas tiras, tá? Vou mostrar para vocês, ó, mais ou menos aí, ó, um dedo e meio, que é o padrão que eu gosto, ó, que eu falei para vocês. Eu vou pro processo de limpeza, tá? Lá na serra, corta, a gente precisa tirar esse resto aqui para não pegar gosto na carne na hora que a gente for assar, tá? Então eu tiro todo esse pó de osso que está na nossa carne, ó. Não vai inventar de lavar a carne, hein? Não se lava a carne, pelo amor de Deus. É só aqui, ó, tirar, tá? Tira todo esse osso aqui, ó. Esse pó de osso que existe nela, tá? Ó, vocês verem aqui na minha mão, ó. Dos dois lados você vai conseguir tirar esse pozinho aqui, ó, tá? Virou ela, ó. Mesma coisa do outro lado. Ó, raspou. Ó, separou isso aqui, ó, pode jogar fora, tá? Isso aqui não é legal você colocar para assar junto. Pessoal, por que esse nome? Corte tramelinha, tá? Ó,
Primeiramente, por causa do osso, olha, para vocês verem aqui, identificarem como ficam os ossinhos pequenos nesse corte, ó. Então é muito fácil a gente separar os pedaços depois dessa carne assada, tá? E o que a gente vai fazer de processo diferente daquele primeiro vídeo que a gente fez sobre costelas? Lembra que eu falei para vocês que é mito essa questão de sal antes ou sal depois? Cada corte você pode fazer de um jeito, da forma que você acha que fica melhor para você. E nesse corte específico aqui da tramelinha, eu prefiro e gosto muito mais de colocar o sal depois. Por quê? Porque eu já trabalho com sal de parrilha, um salzinho já mais temperado. Vou fazer uma propaganda para Brahma aqui. Trago o sal aqui da Brahma para vocês. É um sal de parrilha com alho, cebola e salsa, tá? Brahma, patrocina nós, hein? E trago aqui para vocês, ó. Além do sal de parrilha, ele vem com alguns temperos. Então eu não gosto de trabalhar com essa carne antes com sal, por quê? Para ela não perder aquela suculência, tá? Como ela é uma carne que ela vai direta, ela não vai ter tempo de fogo suficiente igual tem a primeira costela nossa minga, ela tem um processo totalmente diferente. A gente vai fazer ela assar e já tirar para comer. Então eu gosto de utilizar o sal depois. Nós vamos preparar ela sem sal, assada direto na brasa. Você vai ver a suculência que ela vai sair de cima da grelha, tá bom? Estamos aqui já, ó, com as nossas tramelinhas cortadas para vocês, tá, pessoal? Eu vou trazer para vocês agora o processo que a gente vai grelhar elas, como nós vamos grelhar, tá? Vamos lá direto para a churrasqueira, essas coisas lindas, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Que maravilha. Pessoal, brasa, a mesma coisa que eu te expliquei no último vídeo, tá? Nós vamos trabalhar com uma brasa de aproximadamente aí 10 segundos, tá? Vamos colocar toda essa tramelinha aqui, processo, para assar para vocês. Tem gente com fome aqui, viu? Fala aí, Julião, tá com fome? Tá vendo? Eu tô falando para vocês. Tem gente que tá com fome e tá louco para comer essas costelas aqui, viu? Pessoal, preparamos aqui, ó, a nossa caminha de costela. Vamos fazer aqui o teste agora de temperatura pra gente deixar essa costela com uma suculência bem bacana também, tá bom? Vamos lá. Mesmo processo que a gente fez no vídeo anterior, tá, da costela minga, nós usamos aqui de uma temperatura de mais ou menos 10 segundos, tá? Vamos fazer o teste se essa altura aqui está ok, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá muito forte, minha mão já queimou, eu vou precisar subir ela um pouquinho, tá? Pessoal, subimos aqui um pouquinho a nossa temperatura, vamos fazer a medição novamente, tá bom? Vamos lá, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Já aguentei ficar limou, com a mão um pouquinho mais, mas essa temperatura ela vai baixar, como a gente vai mexendo aqui na brasa, ela vai baixar e é esse tempo aí que a gente precisa, de 10 segundos para assar essa costela. Daqui a pouco eu volto para mostrar o outro lado como ficou para vocês, tá bom? Pessoal, aproveitando para falar para vocês, vocês sabem que eu gosto muito de carne defumada, né? E eu não vou deixar de colocar aqui a minha lenha de laranjeira, né? Vou trazer para vocês aqui, ó. Vou trazer um pedaço inteiro, tá? Vou colocar aqui no meio pra gente soltar todo esse sabor dessa costela, que eu quero ela também defumada com lenha de laranjeira para vocês, tá bom? Mas fica a seu critério. Se você não tem lenha de laranjeira, não quer fazer com lenha de laranjeiras, pode ser que você faça só com ali a temperatura de brasa normal. Eu gosto muito de defumação, então eu vou trabalhar sempre com essa defumação. Aqui a gente não vai precisar colocar a mesma tampa que nós colocamos no vídeo anterior da nossa costela minga. Você pode deixar ela direta, a fumaça ali aos pouquinhos vai subindo, ó, você já começa a perceber que ela vai soltando a fumaça, subindo pro lado da carne e vai ficar excepcional também essa costela para vocês. Pessoal, se passaram exatamente 12 minutos e tá na hora da gente fazer o primeiro tombo dessa costela aqui, ó, a tramelinha, tá bom? Vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó, um lado dela, ó. Dá uma olhada que delícia, ó. Bem douradinha, já começou a ficar avermelhadinha devido à nossa lenha lá embaixo. Vamos fazer aqui virar o lado dela, tá bom? Viramos a nossa tramelinha, pessoal. Agora nós vamos aqui, ó, focar na temperatura de fogo novamente, tá? Eu dei uma baixadinha aqui na grelha só pra gente virar ela. Eu vou voltar a subir ela um pouquinho pra gente ter o mesmo tempo de fogo que eu falei pra vocês, tá? Mesmo aí, mais ou menos uns 10 segundos ali, aguentando esse calor, tá bom? Grelha levantada e agora a gente vai conferir novamente se tá na temperatura correta que a gente quer, hein? Eu preciso de 10 segundos aqui nessa brasa para mim deixar ela muito suculenta, tá bom? Vamos lá? Conferindo comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, já ficou legal. Queimou um pouquinho,
Mas já estamos ali mais ou menos com uns 10 segundos aí essa carne para ela ser finalizada e eu mostrar para vocês como ficou ela, maravilhosa. Pessoal, já se passaram aí mais ou menos uns 10 minutinhos fazendo o segundo ponto lá na nossa tramelinha e eu vou fazer um preparo aqui que eu gosto muito antes de tirar ela do fogo, tá? Eu peguei um pouquinho de azeite, ó, o alecrim, a gente vai pegar ele, ó, vai dar uma torcidinha, ó, para ele soltar um pouquinho do sabor dele dentro desse azeite, ó, tá? Como se fosse uma vassourinha, você vai utilizar ele agora, ó, tá bom? Torceu ele para ele soltar um pouquinho, ó, vamos misturar lá no azeite, ó, um pouquinho de chimichurri defumado, ó, só para trazer um pouquinho de sabor para essa costelinha, tá? E mexe, ó, mexe no azeite, tá? Traz essa consistência do alecrim. Nós vamos lá agora lá para nossa tramelinha passar nela. Vamos lá? Ó, pessoal, aqui ó, ela quase pronta, quase finalizada. Dá uma olhada na cor que tá essa costela tramelinha, ó. A defumação pegou muito bem nela. Nós já estamos lá com a nossa lenha lá embaixo ainda, ó, fazendo esse trabalho sobre ela. Nós vamos fazer aqui, ó, esse trabalho junto com o azeite e o alecrim, um pouquinho de chimichurri, ó. Vamos só trabalhar passando nela, ó. Esse processo aqui com o azeite para depois a gente vir só com o sal de parrilha, ó. Tá? Em toda ela, ó. Lembrando que tá muito quente, então toma cuidado com o calor aqui, tá bom? Esse processo para mim é o mais importante desse corte aqui, tá? O alecrim vai trazer um sabor muito saboroso, muito gostoso ali para sua costela tramelinha e fica um sabor excepcional depois que a gente aplicar o sal. Finalizado, ó, é só um lado, tá, pessoal? Não precisa passar dos dois lados, tá? Vai passar só de um lado para não ficar muito forte o gosto da nossa carne. Eu quero novamente lembrar vocês que eu quero que fique o sabor da nossa lenha, tá bom? A laranja ali predominante também, tá bom? Pessoal, tramelinha tirada aqui, ó, do fogo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos deixar ela descansar aproximadamente aí uns 5 a 7 minutos, tá? Para ela pegar mais suculência, absorver o sabor desse molinho de chimichurri com alecrim e azeite que a gente colocou nela aqui. Enquanto isso, ela vai ficando mais suculenta, tá? Eu já venho cortar ela para vocês e aplicar o sal para vocês verem como que fica, tá bom? Já se passaram aí os nossos 7 minutinhos e agora eu vou voltar para vocês e mostrar para vocês aqui, ó, a consistência e o suco dessa carne. Dá uma olhada, ó. Olha só. Vocês acham que costela feita direta vai ficar ruim? Dá uma olhada na suculência aqui, ó. Essa costela, ó, muito saborosa, ó. Fora que eu vou mostrar para vocês agora o que, pessoal? Lembra que a gente colocou a lenha de laranjeira para defumar ela? Você vai ver a coloração que essa costela vai estar aqui agora, ó. Dá uma olhada. Olha o ponto dessa costela, ó. Isso é o ponto correto, pessoal. Nem mais e nem menos. Se a gente deixar mais do que isso daqui, nós vamos ter uma costela muito ressecada, tá? Então, ó, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tá até escorrendo aqui na minha mão, ó. Tá quente. Passaram 7 minutos, mas ela ainda continua quente, tá? Vamos finalizar o corte aqui para vocês, ó. Aqui, pessoal, como o osso é muito grande, a gente precisa eliminar ele, tá? Ó, então você tira essa parte do osso, sempre vai ter ali um pedacinho de carne que o amiguinho gosta, tá? Então você vai trabalhar aqui, ó, cortes pequenos, tá? Dela. Tirar aqui os ossinhos dela. Deixar aqui que sempre tem um amiguinho que gosta desse ossinho. Vou trabalhar com uma faquinha aqui de corte para ficar mais bacana. Enquanto eu vou cortando aqui, pessoal, para colocar esse sal para vocês aqui e vocês provarem essa tramelinha, falar para vocês, isso aqui é um processo muito simples que você pode fazer na sua casa. Dá uma olhada aqui, ó, como que ela fica molinha, ó, para você cortar, a suculência dela, ó. Então, assim, a facilidade de você fazer esse processo aqui na sua casa e agradar seus amigos, seus familiares, todos eles ali, é muito simples. E esse prato é um prato excepcional para você fazer aquela farofinha, aquele vinagretinho, sabe? Comer com um pãozinho de alho. Eu vou trazer aqui, ó, já vou mostrar para vocês aqui, ó, como se fazer um pãozinho de alho bem caprichado também. E vou dar de cortesia para vocês aí esse vídeo junto, tá? Para comer com essa costela aqui fica excepcional. Junto com a Santa Massa aqui, ó, junto com a gente,
trazendo um pão de alho com muita qualidade. Comer junto com essa costela aqui é excepcional. Quem gosta de alecrim, que é o meu caso, tá? Quiser passar um pouquinho mais de alecrim nela aqui, ó, nesse momento aqui, ó, junto com o azeite e o chimichurri defumado, pode passar um pouquinho mais também. Eu particularmente gosto, então eu acabo aproveitando para colocar um pouquinho mais. E o sal de cima sempre, ó, trazendo para não ficar muito sal, ficar um tempero bem bacana na carne de vocês. Passei para vocês que eu ia fazer um pãozinho de alho caprichado para vocês também. Vou aproveitar aqui, ó, nós retomamos a brasa e já vamos colocar um pãozinho de alho aqui para vocês, ó. Fazer ele bem caprichadinho. Pão de alho é sempre bom fazer com a brasa mais não muito quente, para que a gente dore ele bem direitinho e faça ele ficar bem crocante por fora e aquecido por dentro, tá? Então eu costumo fazer ele com a brasa menos quente, não muito forte a brasa. Daqui a pouquinho eu trago para vocês como ficou esse pãozinho. Pessoal, aqui ó, viramos nosso pão de alho, tá? Dá sempre uma dica para vocês, ó. Acabamos de virar ele, ó. Sempre só dá 2 tombos no pão de alho. Por quê? Se você deixar ele ficar mexendo nele o tempo todo, você vai fazer com que ele derreta tudo o recheio de dentro dele. Pra você sentir mais o gosto do alho, mais essa crocância do pão, não fique mexendo nele. Faça ali, ó, 2 movimentos somente, tá? Ele virou um lado, deu tombo e deixar ele finalizar pra gente retirar e mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Pessoal, ó, rapidinho aqui, ó, passaram 5 minutinhos e o nosso pão de alho aqui, ó. Já tá no crocante certinho, ó. Tem 2 lados dele assadinho, tá? Esse é o ponto, ó. Você vai ver o recheio saindo. Eu vou cortar aqui com esses dedos, ó. Trazer todos eles aqui, porque se a gente deixar lá, ele vai queimar. Pão de alho tirado, ó. Vamos mostrar pra vocês como que ficou essa maravilha, ó. Dá uma olhadinha, ó. Todo o molinho do alho espalhado dentro dele. Eu falo pra vocês sempre, ó. Sempre só 2 tombos, ó. Ele vai ficar crocante por fora e muito saboroso com o alho espalhado por dentro dele. Olha que delícia, ó. Isso aqui é a forma certa de você assar o seu pão de alho, ó. Queijo, tudo por cima dele. Vamos cortar aqui que o Júlio tá ali, ó, olhando pra mim aqui, louco pra provar, né, Julião? Eu gosto também. Esse eu sei fazer já. Esse você já sabe? Isso aqui é fácil, eu creio que todo mundo que tá ali também sabe fazer um pãozinho de alho, mas eu trouxe aqui de cortesia para vocês e aproveitar que a gente tá aqui nessa resenha, comer um pãozinho de alho também, que a gente também é filho de Deus e merece, né? Servidos? O Julião já tá olhando dali, ó, louco pra pular aqui em cima, né, Júlio? Primeiro pedaço eu vou fazer questão de dar pra você, Júlio. Pode ficar tranquilo, viu? Eu sei que tem muita gente ali, ó, do outro lado ali, ó, tá morrendo de vontade já de comer essa costela aqui, viu? Pessoal, terminamos aqui, ó, o corte dela. Vou mostrar para vocês aqui um negócio muito importante, tá? Nossa costela, ela é cortada, ela tem a fibra dela. Então, quando a gente corta ela contra a fibra depois, você vai ver que fica uns pedacinhos, ó, como ela vai ficar desmanchando, ó. Ela vai ficar bem mais molinha, ó, mais fácil, porque a gente quebra essa fibra dela, ó. Fica muito mais fácil para você comer ela também, tá? Agora, vou trazer para vocês aqui, ó, um sal pra gente finalizar, tá? Sempre aplicar mais de cima para que ele se espalhe melhor na sua carne. E agora eu vou fazer muita inveja para vocês, porque eu tava morrendo de vontade de comer essa costela aqui. Julião, falei que ia dar pra você, mas eu não aguentei, cara. Mas eu vou dar o segundo para você, Julião. Prova aqui. Cara, excepcional. Nossa, dá pra fazer em casa assim? Isso aqui, Júlio, você pode fazer na churrasqueira de latão que você tem no fundo da sua casa, cara. Toda semana. Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Ó.
não tem costela dura. Tudo é forma de você fazer, tá? Cara, eu não sei se vocês vão gostar do meu método, mas eu acho que é uma das melhores costelas que eu já fiz, sem ser com celofane, sem ser com uma papel alumínio. Eu adoro esse processo aqui. E o sal, colocado depois, nesse processo aqui, é excepcional. Ó, já vai mais ou menos a 10 minutos. Eu quero mostrar para vocês, ó, a suculência dela, ó. Ó. Chega a pingar ainda, ó. Então, não tem por que ela ficar ressecada se você deixar o processo correto de tempo. Tá bom, pessoal? E aqui se encerra a nossa costela tramelinha. Espero que vocês gostem e degustem muito essa costela com a família de vocês, com os amigos de vocês. E eu vou ficar aqui junto com o Júlio e com a Catarina, que tá aqui filmando a gente, que tá doida para provar, porque ainda não comeu essa costela. Ah, com certeza. E eu me despeço de vocês e até a próxima. A próxima a gente vai trazer para vocês uma picanha maravilhosa. Eu vou desenvolver um processo com vocês dela feita à mineira, com manteiga de garrafa, e vou trazer para vocês também a picanha em tiras. A gente vai fazer um processo de selagem nela e fazer o corte em tiras para vocês aprenderem a fazer aí na casa de vocês, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.